Carta de Tiago, capítulo 3. A partir do versículo 13, Tiago, capítulo 3, nós vamos ler do verso 13 ao final desse capítulo, até o versículo 18. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, do 13 ao 18, diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito e amado, a Tua palavra acaba de ser lida, está diante de nós e reconhecemos que ela é a verdade. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E o nosso pedido em oração nesse momento é que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração, possa nos instruir, possa trabalhar em nós tudo aquilo que precisa ser trabalhado. Produz, ó Deus, as transformações. Que o Teu Santo Espírito aplique esta palavra na nossa vida. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, a carta de Tiago, ela é uma carta, um livro do Novo Testamento muito prática. Ela trata de questões muito objetivas do cotidiano, do dia a dia. Por exemplo, aqui nessa carta que nós vamos aprender que de nada adianta pensarmos na ideia de fé se não existirem as práticas. O próprio livro vai dizer então que a fé desprovida de obras, a fé, ou a dita fé, que não encontra respaldo na mudança de vida e nas ações do cotidiano, ela simplesmente não existe. A fé sem obras é morta. É a expressão desse texto. É aqui nessa carta que nós vamos encontrar as orientações a respeito do uso da nossa fala, da nossa língua, em textos e em expressões, em afirmações que são extremamente contundentes. Tenha cuidado com o que você fala. A língua, ela se compara a uma fagulha que pode botar em chamas toda uma floresta, não é? É como o leme de um barco, que é a menor parte daquele navio, mas é esse leme quem conduz o navio, quem dá o direcionamento. O texto vai dizer que a língua é um mal incontido. Nós, às vezes, temos muitas dificuldades de conter, de segurar a língua. Falamos o que não devemos, falamos demais, usamos expressões que não agradam a Deus. O texto, inclusive, vai trabalhar a seguinte ideia, né? Pode da mesma fonte de água jorrar água doce e salgada? A nossa língua, o nosso falar deve ser usado tão somente, única e exclusivamente para a glória de Deus. Veja então que nós estamos diante de uma carta, de um texto que tem como objetivo atingir os primeiros cristãos ali, instruir os primeiros cristãos, mas objetivos muito práticos, objetivos que devem ser trabalhados por esses servos do Senhor no seu cotidiano, no seu dia a dia. Aqui, a partir do versículo 13 até o versículo 18, o tema que nós estamos percebendo é a sabedoria. E aí eu pergunto para você que me escuta nesse momento,
Você precisa de sabedoria na sua vida? Você precisa de sabedoria no seu trabalho? Você precisa de sabedoria nos seus negócios? Você precisa de sabedoria dentro da sua casa? Eu pergunto aos homens aqui. Você precisa de sabedoria na sua relação conjugal? Aos pais, nós precisamos de sabedoria na educação dos nossos filhos? Será que nós precisamos? A resposta é óbvia e a resposta salta diante dos nossos olhos. Todos nós precisamos de sabedoria. E a grande questão agora que se impõe é como alcançar essa sabedoria. Eu gostaria de propor que nós olhássemos para esse texto e dele tirarmos lições para a nossa vida, justamente de como alcançar não uma sabedoria, entre aspas, humana, ou melhor, eu vou usar até a expressão do texto, não uma sabedoria aí do versículo 15, final do versículo 15, a última parte, não uma sabedoria terrena, não uma sabedoria animalesca, não uma sabedoria demoníaca, mas a sabedoria do alto, a sabedoria que vem da parte de Deus, a sabedoria que de fato, essa sim é a verdadeira sabedoria, que vem da parte daquele que nos criou, que vem da parte daquele que criou todas as coisas e sustenta, do Deus da providência. E olhamos para esse texto, e aí nós vamos percebendo algumas realidades aqui apresentadas. E essas realidades são passos, são caminhos que nós precisamos dar. E como eu falei, preste atenção nisso, o livro de Tiago é um livro prático. Então eu não tenho como objetivo aqui trabalhar apenas questões teóricas. Nós precisamos entender que a sabedoria é a nossa inteligência, é aquilo que Deus nos instrui, sendo colocado em prática no nosso dia a dia. Quando nós pensamos em sabedoria, nós pensamos em algo que é do dia a dia, em algo que é do cotidiano. É a capacidade de você aplicar o seu conhecimento, é a capacidade de solucionar problemas, é a capacidade de falar a palavra certa, é a capacidade de calar na hora que nós precisamos estar calados, é a capacidade de nos movimentarmos, nos movermos ou até mesmo ficarmos parados, desde que seja sábio naquele momento e naquela circunstância agirmos dessa forma. Existem muitas pessoas que são extremamente inteligentes do ponto de vista do acúmulo de conhecimento humano, mas que não são sábios na aplicação desse conhecimento. A sabedoria, meus amados irmãos, versa sobre as questões práticas dessa vida. E eu queria propor uma busca por essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem do próprio Deus, essa sabedoria que vem do Senhor, e propor a busca por essa sabedoria, colocando essa sabedoria em prática na nossa vida. Versículo 14, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Aqui está um primeiro princípio estabelecido, mas obviamente antes desse princípio, o versículo 13 faz uma pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Você é sábio, você é inteligente, mostre a sabedoria mediante o seu procedimento. Veja, mediante o seu proceder. O próprio versículo 13 vai trazer essa ideia da prática. Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. O sábio não é aquele que diz que é sábio, o sábio é aquele que mostra que é sábio. O sábio é aquele que é reconhecido como sábio. E é interessante, nós temos, eu acho que a experiência de vocês é a mesma minha. Existem algumas pessoas que arrotam conhecimento e arrotam sabedoria. Já existem outras que são quietinhas, que são caladas, mas que quando elas falam a gente dá atenção e a gente dá ouvido. São pessoas que têm uma palavra de sabedoria, pessoas que têm uma palavra balizada, pessoas que têm uma palavra, vamos dizer assim, referendada, não apenas pelo conhecimento que tem, mas pela sua própria prática de vida. É assim ou não é assim nas nossas relações interpessoais? Existem, por exemplo, sendo mais específico nesse meu ponto, existem, por exemplo, alguns casais que não precisam ter mestrado ou doutorado em casamento, mas que mostram, mediante o seu proceder,
que tem sabedoria na constituição da sua família, na construção da sua família, nas relações familiares. Existem pessoas que, por mais que não tenham determinados conhecimentos, mas que trazem consigo uma sabedoria de vida, que são capazes de se movimentar nas realidades impostas. E às vezes as realidades são difíceis. Às vezes os obstáculos são complexos demais. E aí eu pergunto, quem não precisa de sabedoria? Mas a sabedoria que vem do alto, ela não pode ser construída sobre aquilo que o versículo 14 vai chamar de sentimento faccioso, aquilo que o versículo 14 vai chamar de inveja amargurada, aquilo que vai produzir movimentos sectários, movimentos de separação. Os movimentos sectários, os movimentos de separação, geralmente eles existem e eles se tornam a realidade porque eles são motivados pela inveja. E quando nós falamos de inveja, e esse é um mal que aflige a todos nós, e esse é um mal que precisa ser atacado e mortificado todos os dias da nossa existência. Todos os dias, quando você abrir o seu olho e acordar, você pensa assim, hoje eu vou lutar contra a inveja. Hoje eu não quero ser invejoso. A inveja está na espinha dorsal dos mandamentos morais de Deus. Não cobiçais a casa do teu próximo, não cobiçais a mulher do teu próximo. A inveja é esse sentimento que se instala no nosso coração e que se recusa a nos alegrarmos naquilo que os nossos amigos e até mesmo parentes se alegram. É aquela ideia de querer o que o outro tem. Quem é do interior aqui, da roça, não é? Ou quem já andou muito nas estradas, já se deparou com uma cena muito interessante, não é? O mundo rural tem muitos ensinamentos para a nossa vida, né? Eu já me deparei em algumas vezes, morei no interior por alguns anos, aquela cena de você ter um pasto belíssimo, verdinho, uma maravilha, e o boi com a cabeça do lado de fora da cerca, comendo o capim que está ali na beira da estrada. Vocês já viram isso, não? Ele tem dentro da cerca um pasto maravilhoso, sei lá, aquele capim especial que o dono da fazenda comprou, não tem os tipos de capins, né? Que eu não entendo disso, mas lá aquele capim, a terra bem adubada, um pasto maravilhoso, mas ele bota a cabeça entre o arame farpado ali, ralando o pescoço e tudo, e ele vai atrás de outra coisa. Às vezes essa tem sido a realidade. Deus tem nos presenteado com banquetes. Deus tem nos colocado em pastos verdejantes. O Senhor, que é o nosso pastor por excelência, tem cuidado de nós. Mas às vezes nós nos recusamos a compreender e a aceitar as bênçãos de Deus na nossa vida, porque a gente olha para além da cerca e a gente sempre acha que a grama do vizinho é melhor do que a nossa. Não é essa a realidade que às vezes bate na nossa porta? É aquela história, né? O cara vê um outro passando de bicicleta e ele não tem bicicleta e ele fica com inveja, desejando ter uma bicicleta. O cara que tem a bicicleta vê o outro passando de moto e ele não pode ter uma moto e ele é doido para ter uma moto e ele pragueja porque tem a bicicleta. O outro praguejava porque não tinha bicicleta. O cara que vê na moto vê o outro passando com um carro e ele sabe que no tempo de chuva a moto não é muito legal e ele pragueja porque ele não tem um carro e ele gostaria de ter um carro. E aquele que tem um carrozinho mais fraquinho, popular, vê o cara com um carrão e ele deseja aquilo. E esse sentimento, às vezes, vai crescendo no nosso coração, vai frutificando de forma maléfica. O texto é muito claro quando ele diz, olha, você é sábio, você é inteligente, mostre através das suas ações. Mas as nossas ações não podem ter como base esse sentimento faccioso, essa inveja amargurada. O invejoso é uma pessoa amargurada. O invejoso é um Dom Casmurro, é uma lei de Casmurra. Não sei se existe essa ideia, mas vocês estão me entendendo. São pessoas que são incapazes de se alegrar, às vezes com coisas simples da vida. Por quê? Porque a inveja não deixa.
A inveja está na origem do pecado da humanidade, a inveja está na origem da queda do próprio Satanás, quando criado anjo de luz querendo ser igual a Deus. O que foi que seduziu Eva, o que foi que seduziu os nossos primeiros pais? A ideia de que nós podemos ser aquilo que nós nunca seremos. É como se estivéssemos insatisfeitos com aquilo que Deus nos deu. E perceba que por mais que a gente consiga as coisas, por mais que a gente tenha, parece que a gente não dá o devido valor. Sabe por quê? Porque a gente sempre quer mais. Porque a gente nunca está satisfeito. O invejoso é alguém insatisfeito na sua vida. O invejoso é alguém que é amargurado na sua vida. E o invejoso não pode ser contado entre aqueles que são sábios. Tende em vosso coração, não tendes, obviamente, em vosso coração amargura, sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Nós queremos alcançar a sabedoria, nós queremos ter um coração sábio, nós precisamos aprender a confiar em Deus, nós precisamos aprender a nos contentarmos naquilo que Deus tem nos dado. Eu não estou dizendo que se você puder melhorar de vida, melhorar a sua condição, estudar, crescer, avançar, você pode fazer isso. Mas o mundo exala uma ambição doentia. O mundo exala uma ambição, o querer ser isso ou aquilo, não porque seria interessante ser, mas é porque eu estou em disputa com as outras pessoas. Na realidade, eu não apenas quero aquilo. Eu quero aquilo, mas eu não quero que mais ninguém tenha aquilo. E se alguém tiver aquilo, eu não vou ficar satisfeito, mesmo tendo. Mesmo eu... cresce... É porque, assim, eu particularmente não conheço esse mercado. Mas, vez ou outra, eu leio aí que cresce o mercado de produtos que são personalizados. Porque para algumas pessoas não basta ter. Para algumas pessoas, só ela pode ter. E se mais alguém tiver, estragou o que ela tem. E eu não sou mais capaz de me alegrar com aquilo que eu tenho. Por quê? Porque outra pessoa também tem. E como o menino birrento, o dono da bola, lembra do dono da bola? Os meninos aqui que jogavam, né, na rua, quando a gente era criança, na época que se brincava na rua, né, geralmente o dono da bola era o pior. Geralmente. São duas características do pior de bola. Ou é o dono da bola, é aquele que chegava cheio de coisa, de caneleira, de chuteira, cheio dos apetrechos, né? O outro, descalço, dava show de bola, né? E aí o dono da bola tinha que ser chamado na hora que a gente escolheu os dois times, né? Como é que escolhia os dois times? Geralmente pegava o melhor, dois bons. Vamos lá, pau ímpar, né? Se você fosse o último a ser chamado ou fosse colocado para goleiro, abandone a carreira de futebol que você não teria futuro. Mas o dono da bola, mesmo sendo ruim, ele tinha que ser chamado, porque senão ele levava a bola embora. E sem bola, não tem futebol. Menino birrento. Menino que não consegue se alegrar. Ou eu jogo, ou eu faço parte, mas você não tem competência para isso, não importa. Mas você não é bom, não importa. Mas você pode abrir mão, até posso abrir mão, e corrobora com esse sentimento de inveja uma sociedade na qual nós estamos inseridos, que é uma sociedade do direito. Todo mundo está brigando pelos seus direitos. Todo mundo luta, direito disso, direito daquilo, mas nós não estamos muito preocupados com os nossos deveres. Você quer alcançar um coração sábio? Não use desse tipo de expediente. Não use essas práticas, não tenha a inveja como uma marca na sua vida. Existem pessoas que são reconhecidamente invejosas. E eu sei que você conhece alguém que é assim. Existem pessoas que são tão invejosas que quando a gente tem alguma coisa, as mulheres, quando você comprou aquele sapato, aquela bolsa ou aquela roupa, dependendo da pessoa, você fica até meio já preocupada com o que fulano vai ver. E não é porque ela vai achar bonito ou achar feia, porque você sabe que vai gerar inveja. E isso às vezes nos incomoda também. Nós não podemos ter esse sentimento no nosso coração. Alcançar a sabedoria que vem do alto
é lutar contra a inveja, é lutar contra esse sentimento faccioso que eu falei um pouquinho mais atrás, que na origem dele está justamente esse egocentrismo, essa satisfação pessoal. Já perceberam, irmãos, que todos os movimentos que nós damos na nossa vida, geralmente nós fazemos para a nossa satisfação pessoal? Os irmãos percebem o quão tem se tornado raro e difícil fazermos alguma coisa pensando no próximo, pensando na outra pessoa. Nós às vezes nos movimentamos, nós às vezes agimos, nós às vezes falamos, fazemos isso ou aquilo com o único objetivo: é a minha satisfação, é o meu desejo que tem que ser satisfeito. Ou sou eu, ou é a minha família, ou são os meus interesses. Nós não somos capazes de abrir mão de absolutamente nada. Aliás, muito mais do que isso, nós não somos capazes até de, com resiliência, enfrentarmos qualquer situação, seja ela adversa, se nos tirar da nossa zona de conforto. Porque a vaidade, os objetivos que são baseados apenas no eu, falam mais alto. O egoísmo tem crescido assustadoramente. Eu tenho dito isso, vivemos numa época de contradições sobre vários aspectos, e uma delas é que nós temos hoje redes sociais que conectam o mundo de forma instantânea, mas ao mesmo tempo que você conseguiu reencontrar a sua turma de colégio de 20, 30 anos atrás, as pessoas têm se tornado cada vez mais individualistas. Pessoas que só pensam em si, pessoas que não são capazes de ter. Eu não estou falando dessa empatia de mentirinha, eu estou falando de fato de pensar no outro. Esses dias eu vi um vídeo, o cara fez uma experiência social, ele colocou, foi em outro país, não sei, nos Estados Unidos, na Inglaterra, ele colocou aqueles cartazes que botam pendurado nas costas e na frente, né? Ele dizendo assim: eu odeio pobre, estava escrito lá. Foi um auê, o cara foi, acho que chegou a ser notificado pela polícia. Ele não foi parado por menos de 20 pessoas. Que absurdo! Como é que você diz? E obviamente a gente sabe que é um absurdo. O ponto não é esse. O ponto é que esse mesmo cara depois tirou o cartaz e botou outro: ajude os pobres. Nós estamos precisando de donativos. Ele não foi parado por uma pessoa. Você exalar virtudes é muito fácil. Que coisa absurda você dizer isso ou aquilo dos pobres, beleza, mas o que é que você tem feito? O que é que de fato e de verdade, na prática, nós temos realizado? E aí, quando nós esprememos, nós vamos ver que é apenas um faz de conta na boca de muitas pessoas. Por que um faz de conta? Porque nós pensamos apenas em satisfazer o nosso ego. O altruísmo, ele não tem existido mais no meio da sociedade. Pessoas altruístas são pessoas raras, são pessoas que estão em extinção. O altruísmo está em extinção. Pensar no outro, ser capaz de se sacrificar pelo outro, não, o mundo é dos mais espertos. O que é que dizem os ditados populares? Tem um que você já deve ter ouvido: chapéu de otário é marreta. Já ouviu esse, não? Chapéu de otário é marreta. Você deixa de ser besta, deixa de ser otário, o mundo é dos mais espertos. E vamos lá, vamos um destruindo o outro, vamos alimentando o nosso egoísmo, vamos nos tornando cada vez mais ególatras. Eu tenho dito que o ególatra é um idólatra, e o idólatra não herdará o reino dos céus. Nós olhamos para Cristo, o que é que Cristo nos ensinou? Cristo nos ensina o sacrifício verdadeiro em prol das outras pessoas. É por isso que a turma que é anticristã faz de tudo para atacar o cristianismo, para atacar isso, aquilo, e atacar o próprio Cristo. Mas sabe por que eles não conseguem? Porque a autoridade demonstrada por Cristo, ela vem também das suas ações. Cristo deu a sua vida por nós. Que Cristo se entregou por nós. A verdadeira sabedoria precisa afastar esse sentimento faccioso, esse egoísmo. Versículo 15 vai continuar nos instruindo aqui, não é? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Veja a diferença entre uma sabedoria verdadeira que vem do alto e a outra sabedoria que é ensinada, não é?
Versículo 13 eu volto. Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Meus amados irmãos, a sabedoria que vem do alto é a sabedoria que é demonstrada através de práticas da nossa vida. De termos uma vida piedosa. Primeiro, a primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. A piedade para tudo é proveitosa. A vida no proceder digno ou condigno, não é? É uma vida que de fato busca essa dignidade. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Os irmãos percebem então que a dignidade da vida precisa ser algo a ser alcançado, a ser buscado. É um alvo a ser perseguido na nossa vida, é o procedimento, é o dia a dia. E nós precisamos jogar fora a inveja. Versículo 16, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Vamos para a prática? Você que está lá trabalhando, seja numa repartição pública, seja na iniciativa privada, você tem os seus colegas de trabalho. No trabalho tem fofoca. Disse-me, estava lembrando eu lembrei agora de César, dizendo que teve um amigo, como é? César é um amigo... Traíra secreto. Tem um amigo secreto, tem o traíra secreto, né, na empresa lá. Eles fizeram o traíra secreto. Eu digo, rapaz, traíra secreto é... Porque aqui é todo mundo falando mal de todo mundo. Então, em vez de ser amigo secreto, é uma brincadeira que, obviamente, nem todo mundo é assim. A gente não está nivelando todo mundo por baixo. Mas eu pergunto, existem essas questões que nós temos que enfrentar? Tem o traíra, ou secreto ou explícito, porque tem uns que não fazem nem mais muita questão de esconder, não é mais secreto, já é explícito. Essas são as realidades. Veja, aonde há isso, o que é que existe? Confusão. Aonde há isso, o que é que existe? Coisas ruins. E nós buscamos a sabedoria, nós não queremos confusão, nós não queremos coisas ruins na nossa vida, nós queremos viver um ambiente de paz, e o texto vai falar sobre isso no versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Obviamente que a paz aqui ela não deve ser pensada na perspectiva de abrir mão dos nossos conceitos e valores, mas nós precisamos trabalhar para isso. Nós precisamos trabalhar para que o nosso ambiente familiar seja o melhor possível. Nós precisamos trabalhar para que o nosso ambiente de trabalho seja o melhor possível. Nós precisamos trabalhar para que o nosso ambiente de igreja seja o melhor possível. Não é com práticas facciosas, não é com egoísmo, não é com inveja que nós vamos construir isso. Irmãos, parece a coisa mais absurda do mundo, mas vocês sabiam que tem marido, esposa, cônjuges que disputam entre si? Eu sei que ninguém nunca ouviu falar nisso, estão ouvindo pela primeira vez, não é? Todos foram pegos de surpresa. Mas existem cônjuges que disputam, parece que eles estão numa disputa, ganha mais, ganha menos, tem mais estudo, tem menos estudo, sabe mais isso, sabe mais aquilo. Veja, a Bíblia diz que os dois se tornaram uma só carne, ou seja, aí não é o fogo amigo não, é a autodestruição. Eu estou implodindo a coisa, eu estou me sabotando, eu estou destruindo a base, eu estou destruindo o meu lar, eu estou destruindo a minha família, eu estou destruindo aquilo que é mais importante por conta do egoísmo, por conta das minhas vaidades. Aí eu pergunto, isso é uma postura sábia? Alguém inteligente faz isso? Alguém inteligente se destrói? Alguém inteligente atira contra si mesmo? Alguém inteligente... A gente está vendo aí a guerra da Ucrânia e da Rússia esses dias, terrível, aquelas imagens, não sei se vocês viram, porque não é muita coisa que aparece, de uma barragem imensa que foi
destruída, né? Várias cidades inundadas, uma barragem realmente muito grande. E aí vem um e diz, não, foi a Ucrânia. Aí vem outro e diz, não, foi a Rússia. E começa a guerra das narrativas. É difícil até a gente saber quem é quem. A grande pergunta aí talvez é quem mais se beneficiaria com isso? Para a gente tentar entender quem de fato, de repente, foi o responsável por aquilo. Porque uma coisa é certa, se aquilo é bom para mim, eu não vou querer destruir, me prejudicar. Mas às vezes nós estamos sendo tão tolos, tão nécios, tão desprovidos de inteligência, que nós temos destruído a nossa própria vida, que nós temos lutado contra a nossa própria existência. Todas as vezes que nós abraçamos essas práticas facciosas, todas as vezes que nós abraçamos o orgulho e nos afastamos de Deus, nós estamos trazendo destruição para a nossa vida. E eu queria concluir a minha fala nessa noite, nesse contraponto entre sabedoria do alto e sabedoria animal, demoníaca, terrena. O versículo 17 vai dizer assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Depois ela é o quê? Pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Pega essas palavrinhas aqui, escreve, coloca na geladeira, sei lá, no teto, em cima da cama. Tenha isso como um alvo a ser perseguido. Pureza, pura, pacífica, indulgente, tratável. Irmãos, existem pessoas que são intragáveis. Algumas são tratáveis, outras são intragáveis. Você acha que é sábio ser assim? Você acha que esse é um procedimento de sabedoria? Obviamente que não. Nós precisamos ser pessoas tratáveis. Misericórdia. A misericórdia precisa estar presente na nossa vida. Não faça questão por tudo. Tem gente que não sabe perder um pau ímpar. Tem gente que se perder um pau ímpar fica emburrado, de cara feia. Se fosse o dono da bola, ele pegava a bola e ia embora. Não tem mais jogo, eu perdi o pau ímpar. Tem gente que é assim. Não, seja misericordioso. Talvez você até tenha direito. Qual o problema da gente ter um prejuízozinho de vez em quando? Por que brigar por tudo? Por que fazer questão por tudo? É muita intransigência. É muita... Eu vou além, é muita chatice. Tem gente que é chato. Tem gente que nada que a gente faz presta. Você convive com gente assim, não? Conhece alguém que é assim? Que é chato de galocha, não é? Que é uma pessoa assim, intragável. Seja misericordioso. Se é para apontar o erro, aponte, mas de vez em quando, assim, dá um elogiozinho. De vez em quando deixa passar, é uma besteira. Não vai mudar nada na vida da pessoa, às vezes, aquele negócio, mas como tem gente chata, como tem gente que não é sábio. Eu conheço pessoas que são extremamente inteligentes, extremamente competentes, a pessoa fala 10 idiomas, a pessoa é uma leitora, ela tem a capacidade de absorver o que lê, ela tem milhões de cursos, mas ela é insuportável, não fica em trabalho nenhum. Não sabe lidar com as pessoas. Por quê? Falta sabedoria. A sabedoria, diz o texto, não a do mundo, a que vem lá do alto, é tratável, é plena de misericórdia, exerça misericórdia. Até porque Deus exerceu misericórdia para conosco. Se nós estamos vivos hoje aqui à noite, é porque Deus renovou as suas misericórdias hoje pela manhã. Então exerça misericórdia quando for possível exercer misericórdia. Qual o problema disso? Produza bons frutos. Outra coisa, seja imparcial. Imparcial é aquele que busca a justiça verdadeira. Não é a justiça de faz de conta. Não é aquela ideia para os meus amigos as benesses da lei, para os meus inimigos os rigores da lei. Mas é a justiça, de fato, a mais imparcial possível. Infelizmente, a imparcialidade total, a neutralidade total é um mito.
Nós somos pecadores, nós temos lado, nós temos convicções, nós temos ideias, mas nós precisamos agir da forma mais imparcial possível. O que é justo é justo. Não importa se vai doer no meu bolso, o que é justo é justo. E bem-aventurado aquele que busca a justiça. Bem-aventurado aquele que ama a justiça. Às vezes, para que a justiça se estabeleça, a gente tem que cortar na própria carne. E aí é que está, o egoísta quer cortar na própria carne? E aí é que está, o ególatra vai pagar o preço? Não. E o texto vai dizer assim, para eu fechar mesmo aqui agora, sem fingimento. Você pode até ter opiniões fortes, você pode até ser contundente na sua fala. Se for o caso, faça e seja assim. Mas uma coisa que a gente não pode ser é falso, é mentiroso, é viver num mundo de faz de conta, é dar o tapinha nas costas e, ao mesmo tempo, enfiar um punhal. Eu abraço de um lado e enfio um punhal por outro lado. Isso é falsidade, irmãos. E deixa eu dizer, aquilo que nós semeamos é exatamente aquilo que nós plantamos. Como nós nos decepcionamos, né, às vezes, com pessoas que são assim. Pensávamos que era de um jeito, de uma forma. A convivência vai nos dando outra perspectiva. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós não podemos ter esse procedimento. Isso não é ter um condigno proceder. Isso não é viver de forma sábia, de acordo com a orientação que vem de Deus. A palavra de Deus é muito clara, aquele que mentia não minta mais. Se você era alguém que gostava de mentir e vivia na falsidade, não faça mais isso. O cidadão do céu, descrito lá no Salmo 15, ele inclusive jura com dano próprio, mas não se retrata. Ele paga o preço, mas ele vai ser sincero, ele vai ser verdadeiro, ele não vai ser falso. E olha, Deus faz umas coisas assim impressionantes. Eu acho que eu já falei dessa experiência. Vou até fechar aqui, não acabo com essa experiência. De uma situação que aconteceu comigo no pastorado. Eu estava encontrando resistência de uma pessoa na igreja. E não foi aqui, antes que os irmãos fiquem aí conjecturando, não foi aqui não, tá? Foi em outra realidade. Também não quero dizer onde foi, não. Porque eu só pastoreei 3 igrejas. Aí o menino Palmeiras estão pensando, será que foi em Palmeiras dos Índios? Aí se alguém estiver vendo lá do Espírito Santo, será que foi? Não vou dizer não. Quem aconteceu sabe o que aconteceu. E aí um belo dia eu estava em casa, meu celular tocou. Eu atendi o telefone e aí eu ficava, alô, alô. E a pessoa, que era uma pessoa da igreja, não falava comigo. Na realidade ela estava falando com outra pessoa. E pense, acabando comigo. Porque esse pastor não vale nada, esse pastor não sei o quê. É aquela mulher dele. E eu, alô, alô. E uma com a outra, eu tenho para mim que foi Deus que mandou um anjo apertar lá no telefone, na teclinha. Na época eu acho que era até aqueles lanterninha, não é? Na verdinha lá de chamar. Porque eu ouvi a conversa toda. Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Eu ouvi a conversa toda da pessoa falando mal de mim e de Ariane. Cuidado, viu? Cuidado quando você estiver falando mal de mim e de Ariane, extensiva aos meus filhos, a Vitória e Davi, porque Deus faz esses negócios. Cuidado, viu? Mas aí, irmãos, brincadeiras à parte, eu chamei a pessoa no gabinete. Eu disse, olha, no dia tal, na hora tal, tu não estava conversando com fulana? Estava. Você disse isso. Não disse? A pessoa parou assim, começou a chorar, disse, pastor. Eu disse, olha, Deus me deu a possibilidade de saber tudo isso. Sabe o que foi que aconteceu naquele dia? Você fez uma chamada do seu telefone para mim e eu escutei toda a conversa. Você bateu lá sem querer, eu não sei o que foi que aconteceu. E ela pediu perdão, e eu acredito que ela se arrependeu. Nós nos tornamos, depois disso, amigos. E olha, isso para mim, eu lembro aqui com alegria, isso não me causa nenhuma dor, nenhum constrangimento em absoluto.
Eu digo isso geralmente para ameaçar os irmãos, para não falar mal de mim, não é? É brincadeira, irmãos. Eu digo isso para mostrar que não existe nada escondido que Deus não venha revelar. E que o nosso procedimento, antes de qualquer coisa, deve ser correto na presença de Deus. Mesmo que o outro não esteja vendo, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus sabe o seu procedimento. Deus nos conhece de forma tão profunda que a palavra ainda não nos chegou aos lábios. E Deus já sabe o que é que nós vamos falar. Ele conhece o que nós pensamos. Se você pensou assim agora, eita, e naquele dia que eu falei do pastor, Deus sabe o que você pensou. E você vai resolver com Deus. Irmãos, o importante é que a gente entenda que a nossa vida deve ser uma vida verdadeira. Eu devo pegar o meu celular e dizer assim, então, Mariane, fica à vontade. Olhe o que você quiser olhar no meu celular. Não tenho nada a esconder. Absolutamente nada a esconder. Os irmãos entendem, a vida do crente não é uma vida de falsidade, não é uma vida de coisa escondida, não é uma vida de coisas, não é, coisa troncha, coisa errada, sem falsidade. Seja verdadeiro. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Quando você disser sim, é porque é sim. E quando você disser que é não, é porque é não. Porque tem gente que diz sim, querendo dizer não. E tem gente que diz não, querendo dizer sim. E a falsidade às vezes impera. Não é? As máscaras, às vezes, são a realidade que está presente no rosto de muitas pessoas. A vida do crente não pode ser assim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê sabedoria vinda do alto. Busque essa sabedoria, meu irmão. Busque essa sabedoria. Busque uma vida de condigno proceder. Que cada gesto, que cada ação das nossas vidas glorifiquem o nome do nosso Deus e do nosso Pai Celestial. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Vamos ficar em pé? Em pé, nós vamos abrir a palavra do